A graça e a paz do Senhor Jesus. Seguimos na nossa série Vivendo a Fé nos Relacionamentos. Encontro 3, a comunicação que edifica. Meu irmão, minha irmã, poucas coisas têm tanto poder para construir ou destruir relacionamentos como as palavras. Com as palavras podemos encorajar ou desanimar. Podemos curar ou ferir, unir ou dividir, fortalecer ou enfraquecer. E muitas feridas emocionais, carregadas por anos, começam com palavras mal utilizadas. Por isso o Evangelho também transforma a maneira como falamos. Quando lemos a Epístola aos Efésios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo para ensinar como a nova vida em Cristo deve ser vivida na prática, quando chegamos ao capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade da igreja, sobre crescimento espiritual, sobre o abandono do velho homem e uma vida transformada pelo Espírito. E é dentro desse contexto que ele ensina que a transformação do coração, ele deve alcançar também a comunicação. E esse texto revela para nós, irmãos e irmãs, primeiro, o poder espiritual das palavras, a responsabilidade cristã na comunicação, o propósito edificador da fala e a graça sendo transmitida através das palavras. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 29. Diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos que a ouvem. A palavra-chave, meu irmão, minha irmã, é edificação. E edificação é fortalecer espiritualmente. É ajudar no crescimento do outro, é produzir encorajamento e maturidade. Observe os movimentos da orientação do apóstolo Paulo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Paulo começa com uma proibição. A expressão refere-se a palavras destrutivas, ofensivas, corruptas, prejudiciais. O discípulo de Cristo precisa vigiar aquilo que fala, mas só o que for boa. O cristão não deve apenas evitar palavras ruins, ele deve produzir palavras boas. A fala transformada reflete um coração transformado. A palavra boa reflete um coração transformado. Para promover a edificação, diz ele. O objetivo principal da comunicação cristã não é vencer discussões, é construir pessoas. Antes de falar, devemos perguntar: isso ajudará a edificar quem está ouvindo? E ele continua, conforme a necessidade. Nem todas as palavra boa é apropriada para qualquer momento. A sabedoria espiritual, ela discerne quando falar, como falar, quanto falar, para que ministre graça. E aqui encontramos, irmãos, o centro do versículo, a de que as nossas palavras devem se tornar instrumento da graça de Deus. Assim como Deus nos abençoa por meio de sua palavra, devemos abençoar o outro por meio da nossa palavra. Qual é a verdade central dessa mensagem? A comunicação cristã deve ser usada para edificar pessoas e transmitir a graça de Deus através das palavras.
Essa verdade, ela impacta profundamente os nossos relacionamentos. Por isso, somos convidados a avaliar as nossas palavras. As palavras, elas revelam aquilo que está no coração. Use a comunicação para construir, isto é, seja uma fonte de encorajamento e fortalecimento. Aprenda a falar com sabedoria. Nem tudo o que é verdade precisa ser dito, mesmo da mesma maneira. Seja um instrumento da graça de Deus. Isso é, permita que suas palavras reflitam o caráter de Cristo. E eu concluo. Efésios capítulo 4, versículo 29. Meu irmão, minha irmã, nos ensina que o Evangelho transforma até mesmo as nossas maneiras de falar. Palavras guiadas pela graça, elas produzem relacionamentos saudáveis. A boca que antes feriu, agora cura. A fala que antes destruía, agora edifica. A comunicação do cristão deve refletir a graça recebida de Deus e contribuir para o crescimento espiritual do próximo. E eu encerro. Talvez Deus esteja nos chamando hoje a consagrar novamente a nossa palavra. Que a nossa boca seja usada para encorajar, para consolar, para ensinar, para fortalecer e também transmitir a graça. Porque muitas vezes Deus usa palavras simples para realizar grandes obras do coração das pessoas. Que possamos falar de maneira que Cristo seja honrado e que a vida seja edificada. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra edificou sua vida, compartilhe e continue conosco nessa jornada de vivendo a fé nos relacionamentos. Até o nosso próximo encontro.